Pois bem, meu amigo, mais uma vez, bom dia. Eu quero dar continuidade à mensagem que estávamos pregando. Acabamos de pregar a palavra de Deus aqui no texto de Mateus capítulo 7. E a pergunta que ficou no ar foi esta pergunta: quem é a rocha? Mas eu gosto sempre de orar. E eu sei que você está querendo orar comigo. Então vamos na presença de Deus elevar mais uma vez a súplica ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, foi feita uma promessa para o povo da terra de que o Senhor viria para buscar a sua igreja. E nós estamos aguardando. Estamos pedindo o poder do Teu Espírito para compreendermos a Tua vontade nas Escrituras. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, houve no passado, lá por volta do 1º século, quando a igreja apostólica, a igreja pura, a época do cavalo branco, a época em que a igreja que ficou após a crucifixão de Jesus, ela ficou com a responsabilidade de pregar o evangelho eterno, aquele evangelho que Jesus pregava, chamado evangelho do reino. E então a igreja era pura, a igreja dos apóstolos era a igreja pura. Só que no 1º século começou, nós temos o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. No cavalo branco era a época da pureza da igreja. A mensagem era pura, o evangelho era puro. Logo em seguida veio o cavalo vermelho e aí começou a corrupção religiosa a entrar na igreja. Entende, queridos? Então, é sobre isso que eu quero falar. Porque aí alguém se levantou para interpretar a Bíblia e colocar na Bíblia o seu ponto de vista. E por isso, nós perguntamos: quem é a rocha? Quem é a rocha? Será que esses homens fizeram a interpretação verdadeira da Bíblia, dizendo quem é a rocha? Será que eles falaram a verdade ao ler a Bíblia e dizer para a sociedade: olha, a Bíblia diz assim, assim, assim? Para ilustrar tudo isso, eu quero contar para você uma experiência. Gostaria que você atentasse comigo. Havia uma família no lugar mais reservado da cidade. Era o esposo, a esposa, e tinha 2 ou 3 crianças. E quando foi um dia, queridos, apareceu até aquela casa um senhor, um homem bem vestido, muito educado. Então ele chegou, o marido, o esposo não estava em casa, e ele bateu na porta e a esposa veio atendê-lo. A esposa veio atendê-lo e ele disse: bom dia, senhor. Ele disse: olha, eu venho aqui pedir para a senhora deixar que eu estou com esse prego aqui. Esse prego é meu, esse prego. E eu quero colocar esse prego enfincado, para que eu não perca esse prego. Eu quero colocar esse prego aqui no cantinho da sua casa. Bom, e a mulher pensou: é apenas um prego. Será que numa casa não vai ter lugar de colocar um prego? Aí a mulher ficou assim, mas ele disse: só quero colocar o prego aqui, depois eu pego o prego. E a mulher concedeu.
E aquele senhor, aquele cidadão bem vestido, muito educado, entrou, chegou na parede, ele colocou o prego, ficou o prego lá, agradeceu a mulher e saiu. Mais tarde o esposo chegou, ela contou o que tinha acontecido, e o esposo falou, mas é apenas um prego, bem que não vai ter nada, né? Não vai ter problema não, é um prego só. Chegar aqui, você pedir o prego, depois a gente tira. Daí a pouco, aquele mesmo homem volta àquela casa com um embrulho em sua mão. E ele chegou, aí ele já não pediu licença mais para os donos da casa. Ele já entrou pela porta, já colocou lá no prego o embrulho. E aquilo, os donos da casa começaram a se sentir incomodados, porque aquilo que aquele homem havia trazido e colocado lá no prego estava cheirando muito mal. E aquele mau cheiro invadiu toda a casa. E eles começaram a tapar os narizes e começaram então a dizer, Senhor, tire daí essa coisa, que nós não queremos essa coisa aqui dentro da nossa casa. Aqui é a nossa casa, o Senhor traz uma coisa dessa para colocar na nossa casa, não queremos isso. E aquele homem, com toda a arrogância, virou e disse, olha, o prego é meu, e eu coloco no meu prego o que eu quiser. O prego é meu, eu coloco nele o que eu quiser. Então, queridos, essa história, ela sintetiza perfeitamente as ações de Satanás. Ele não precisa de muita coisa para enganar o ser humano, não. Ele não precisa de muita coisa para destruir a vida do ser humano, não. Ele precisa apenas de um cantinho para colocar o seu prego, a sua dúvida, a sua falsa interpretação, o seu falso ensinamento. Ele torce as escrituras, ele até cita as escrituras, mas ele torce as escrituras e dá um outro sentido, querendo forçar as escrituras a falar aquilo que ela não está dizendo. E é por isso que a gente vê os falsos profetas na rua, não sem Bíblia, mas com a Bíblia na mão, batendo na porta das pessoas, pedindo para falar, pedindo para que as pessoas ouçam 1 minuto ou 2 minutos, e ali abrem a Bíblia e lê a Bíblia, e ali eles pregam o seu prego, ali eles colocam o seu prego, e se as pessoas derem ouvido, serão enredadas e serão enganadas. Porque Jesus disse, pelos seus frutos vos conhecereis. Então, queridos, quem é a rocha? Vamos aqui para o livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, esse aqui foi uma coisa que aconteceu de um certo poder que enganou no passado, desde o começo, e continua enganando hoje. Mas as pessoas estão familiarizadas com esse poder de tal forma que muitos estão até seguindo esse sistema, esse poder, e não estão percebendo que foi enganado por esse poder, por esse sistema. Então, esse poder que é representado por um homem que governa toda a terra, que na terra é a maior autoridade, esse poder interpretou as escrituras de uma forma e colocou como dogma, como doutrina, e muitos estão indo por esse caminho. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, verso 18, queridos. Olhe para mim, eu não estou aqui pregando religião e nem igreja.
Mesmo porque eu estou firmado nas promessas de Deus, servindo a Deus de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Fui obrigado a me desligar das religiões para poder seguir o que está escrito. Então, queridos, Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Olha o que diz aqui. Aqui é onde houve um grande engano, um laço foi jogado na humanidade. E muitos não saíram deste laço até hoje. Olha aqui, ó. E Jesus respondendo, disse: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Jesus disse que sobre a rocha, esta rocha, ele edificaria a sua igreja. E ele disse que esta igreja iria ligar as pessoas ao reino do céu. Que ele daria o quê? Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu? Quem é essa rocha? Quem é essa rocha? Quer dizer que a chave do céu está aonde? Você tem a chave do céu? Do reino dos céus? Você tem a chave para ligar as pessoas a Deus? Ou você não tem? Ou é só os líderes que têm essa chave do reino dos céus para ligar as pessoas a Deus? O que é mesmo essa chave que ligam as pessoas ao reino do céu? Você sabe o que é mesmo essa chave? Então vamos ver. Eu quero convidar você aqui para ir para o livro de Efésios. Aqui no livro de Efésios vai dizer para nós quem é a rocha. É um dos textos que vai nos dizer quem é a rocha. Porque fizeram a interpretação das Escrituras dizendo que a rocha é Pedro. Era o discípulo de Jesus chamado Pedro. Então o que fizeram? Não perderam tempo. Pegaram, fizeram uma grande estátua de Pedro e vieram com uma grande chave e colocou na mão dessa estátua. E disse, olha, aqui é Pedro. E aí Pedro tem a chave dos céus, do reino dos céus. E então, Pedro agora será o primeiro líder. E a partir de agora, Pedro vai ser o primeiro líder e todas as eras que virão agora terão sempre um líder como Pedro. Você já percebeu? Jesus iria edificar a sua igreja sobre Pedro, sobre um discípulo, sobre um homem. Então, queridos, veja só. Efésios capítulo 2, verso 20. Vamos ler. Diz aqui, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a pedra, ele é a rocha. Ele disse, sobre esta rocha, botando para ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. E ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão sobre essa rocha, que era ele. E eu pergunto para você, Jesus pode ficar na sepultura depois que morreu? O inferno, as portas da morte, as portas do inferno prevaleceu contra ele? De maneira alguma. Todos estavam esperando
que ele não ia ressuscitar, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Não ficou detido nas Escrituras, o poder da morte não teve poder sobre ele, porque ele ressuscitou para a vitória. E prometeu que aqueles que forem seguidores dele, que foram batizados em seu nome, que seguem as suas doutrinas, assim como ele foi sepultado na sepultura, aqueles também passarão por todo o sofrimento que ele passou. Mas assim também, como ele ressuscitou e subiu aos céus, as pessoas que seguem a ele, que são revestidos dele, também estão vivendo em novidade de vida. Você pode procurar em Gálatas 3:27, quem está revestido de Cristo, com ele está andando em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 3. Mas a falsa interpretação das Escrituras colocou Pedro como a rocha. E Pedro provou já que não era rocha, porque inclusive ele está sepultado, aguardando ser chamado para ressuscitar. Mas a rocha, que é Cristo, ela continua firme, ela continua viva. Ao mesmo tempo que está intercedendo diante do Pai por nós, ele está aqui em espírito. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, no meio deles. Mateus 18:20. Então, queridos, Colossenses 2, vamos ver o que diz? Colossenses 2. Versos 6 e 7. Leia comigo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, a rocha, assim também andai nele. Verso 7. Andai nele de que forma? De que forma que eu vou andar em Cristo? Se eu recebi ele como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, de que forma que eu vou andar nele? Da maneira como muitas pessoas estão andando, querendo dele só o nome, mas não quer os seus ensinamentos, o seu jugo, as suas leis, o seu testemunho, a sua fé, só querem o nome. Isaías capítulo 4, só queremos dele o nome. Tira o nosso opróbrio. Mas comeremos do nosso pão e vestiremos as nossas vestes. Dele só queremos o nome. 7 mulheres, 7 é o número da totalidade, é o número da perfeição, significa totalidade e perfeição. 7, significando que é a totalidade das religiões, querem só o nome. O verso 7, Colossenses 2:7 diz aqui, ó: andai nele arraigado, edificados nele e confirmados na fé. Eu pergunto para você, meu amigo, a sua fé hoje está sendo confirmada em quem? É em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou é nos homens? Ou é nos líderes? Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. Eu fico vendo um texto desse aqui tão claro. Quem é a rocha? Em quem nós temos que estar firmado? Aguardando a salvação? Qual é a doutrina? Qual é o ensinamento que eu tenho que praticar? Todo mundo está pregando o Evangelho, mas pregando o Evangelho de que forma? Como Jesus ensinou? O Evangelho do Reino? O Evangelho de Apocalipse 14? As 3 mensagens angélicas? Temei a Deus e dá-lhe glória? Você está temendo a Deus? Estamos temendo a Deus e dando glória? O povo está temendo a Deus e dando glória? A Bíblia diz
Aquele que teme a Deus, a suma de tudo é. Eclesiastes 12:14. Guarda os mandamentos, que este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:14 fala isso. A suma de tudo, o resumo de tudo é: guarda os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Mas no livro de Jeremias, no capítulo 6, verso 16, Deus está falando para o povo: voltai dessa direção, saí desses caminhos errados, volta para os caminhos antigos, procure como foi no início, a fé pura, lá do tempo do cavalo branco. A igreja apostólica procura, voltai e praticai as primeiras obras. E o que é que as pessoas respondem? Não voltaremos. Lê na sua Bíblia, está lá escrito. Não vamos voltar. Vamos seguir no que estamos aqui. Então, queridos, Jesus vai aparecer para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia diz que ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente que será salvo. Quem é o remanescente? O remanescente é o resto que sobrou, daquilo que sobrou. No tempo que Noé levou quantos anos? 120 anos pregando o evangelho, fazendo a arca e pregando para o povo. Dizem que cada martelada que ele dava, fazendo a arca, ele estava proferindo uma palavra de juízo para aquele povo. Mas o povo ignorou as advertências de Noé. E apenas 8 pessoas tiveram a oportunidade de entrar na arca. E essas 8 pessoas se salvaram da enchente, do dilúvio. Tempo de Jesus, ele pregou 3 anos e meio. Mas ele formou a sua igreja com 12 pessoas. Remanescente. Aqueles que criam nele e acompanharam ele, fazendo o trabalho com ele. E hoje, qual é o remanescente? São todas as pessoas que estão dentro das religiões? Unidas por um sistema? Tendo a mesma doutrina universal em todas? E o mesmo batismo universal em todas? Mesmo que não guarda mandamento de Deus? Mesmo que não obedeça ao Evangelho de Deus? Mesmo que não atenta para a doutrina de Cristo? Estão certos? Vão ser recebidos por Cristo verdadeiramente? Vão ouvir de Jesus: entrai no reino que vos preparei dentro da fundação do mundo? Vocês não me obedeceram, vocês não guardaram a minha palavra, mas eu aceito vocês, eu recebo vocês. Será que isso vai acontecer? Por isso, meu querido, nós não deixemos se enganar com filosofias. Eu não preciso aqui estar falando bonito para você. Eu não preciso aqui estar dentro de uma igreja toda ornamentada com flores, falando no microfone, falando uma voz mansa e melodiosa com todos os requintes de teologia. Porque nada disso vai valer quando Cristo aparecer. Mas vai valer a verdade que você seguiu. Se você seguiu o que está escrito, Jesus nos ensinou, está escrito. Jesus esteve diante do pior adversário. Mas ele estava certo de que o que valeria naquele momento era o que está escrito. Por isso, meu amigo, a rocha não é Pedro. Saia disso. A rocha, onde você tem que edificar a sua vida, os seus ensinamentos, a sua fé, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja uma igreja aqui que está edificada. Veja o quanto é importante essa igreja que Jesus Cristo formou, esse remanescente. Veja onde estão os nomes deles. Apocalipse 21, verso 14. Os nomes deles, aonde é que estão os nomes dessa igreja que foi edificada em Cristo? Veja aí, aonde é que está o nome daquele que é edificado na rocha, que é Cristo.
Apocalipse 21, verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Que cidade é essa? A cidade celestial. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Hoje você encontra apóstolo de diversas religiões. Mas será que eles são apóstolos do Cordeiro? E outra pergunta para você, meu amigo. Os apóstolos do Cordeiro, eles quiseram ficar ricos aqui na terra? Eles estavam agariando pessoas com o objetivo de enriquecer no seu ministério? Abra o teu olho, meu amigo e minha amiga. Você é precioso para Jesus. Você é o troféu que Jesus vem buscar. Ele vem a essa terra nas nuvens do céu, não é por causa de carro, não é por causa de casa, não é por causa de fazenda, cheia de gado, com 5, 10, 15 mil, 20 mil cabeça de gado, não. Ele não vem buscar essas coisas, ele vem buscar você. É em você que ele está interessado, é você que é o troféu dele. Foi por você que ele morreu, por você que ele ressuscitou e subiu aos céus, está diante do Pai, cumprindo o seu ministério para vir te buscar. Você é o troféu de Cristo. Ele não vem buscar essas coisas não, meu irmão. Prepara-te. Amós, capítulo 4, verso 12. Ó Israel, prepara-te para encontrares com teu Deus. 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória. E adorai aquele que fez o céu e a terra. Aquele, não aqueles, aquele que fez o céu e a terra. Pensa aí, meu irmão. Caiu Babilônia. Quem é Babilônia? Que caiu. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que nós possamos ouvir dos lábios de Jesus. Que nós possamos ouvir dos lábios de Jesus palavras maravilhosas. Palavras que nos traz alegria. Do que ouvir dos lábios de Jesus palavras terríveis. E Jesus está vindo, meu irmão. Jesus está vindo. Porque Ele prometeu e a promessa de Cristo, ela não é vazia. A promessa de Cristo é de vir e buscá-lo e tirar desse mundo cheio de sofrimento e de injustiça. Ele disse para você, se você crê nele, mas crê nele, não deixe que a sua fé se firme em outra coisa. Batiza-te em nome dele. É o batismo verdadeiro. É em nome de Jesus. Reveste-te dele. E ande como ele pediu que você andasse em nome dele. Que Deus nos abençoe e nos faça perseverar na doutrina de Cristo, no batismo em nome de Jesus, e carregar a lei de Deus em nosso coração e viver para sempre na presença do Senhor. Tome a tua decisão hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã não nos pertence. A hora que chegar o último momento da sua vida, você tem que estar selado com Cristo. Você tem que estar edificado em Cristo, para quando Ele vir nas nuvens dos céus, você e eu ouvirmos a voz dEle, dizendo, remidos, vinde às bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te guarda. Que Deus proteja.
E presta atenção nesse engano, nesse laço que fizeram dizendo que a rocha é Pedro e que a chave do céu estava na mão de Pedro. A chave do céu é a verdade que você adquire, que você aprende e leva para aquele que está enganado. E ele abandona o erro, se converte, se arrepende e se torna uma nova criatura. E o nome dele é escrito no livro do Cordeiro, pela decisão que ele tomou. Esta é a chave do céu e ela está acessível a mim e a você, porque ela está na palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele disse: e se o Filho vos libertar, vocês serão livres. João 8, 32, João 14, 6 e João 8, 36. Fica com Deus, um abraço, e eu estarei prosseguindo daqui a pouco com mais um vídeo. Fica na graça do Senhor, que Deus te abençoe grandemente nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meu irmão.